Bom dia, pessoal. Tudo certo por aí? Vamos lá, então, para a aula número 5, que é a penúltima desse microcurso de micro-ondas. Hoje, então, nós vamos tratar dois, dois temas importantes, fundamentais para quem está trabalhando com ressonância magnética, ou ferromagnética, ou paramagnética, ou qualquer uma outra. Nós vamos falar, então, de casamento de impedância e linhas e cavidade ressonante. Na verdade, esses dois tópicos estão em dois capítulos diferentes do nosso livro. Nós vamos, então, começar com o casamento de impedância, e isso corresponde aos três primeiros itens do capítulo 5. Os itens seguintes já são de mais detalhes, coisas mais específicas, nós vamos pular. Aí vamos, então, para ressoadores de micro-ondas, cavidade de micro-ondas, de linha de transmissão, e vamos abordar esses tópicos que eu estou colocando aí. Vamos dizer que nós temos uma linha de transmissão, guia de onda, qualquer que seja, com impedância característica Z0. E vamos dizer que nós queremos alimentar uma carga ZL cuja impedância é diferente da impedância característica da linha. Então, como vocês sabem, isso vai fazer com que uma parte da onda incidente seja refletida e não vai para a carga. E isso não é uma situação desejável em geral, porque nós queremos usar a máxima potência que nós temos na nossa linha na carga, né? Então, aqui tem três razões para fazer o que a gente chama casamento de impedância. Eu quero casar a impedância da carga com a da linha. O casamento de impedância entre a carga e a linha anula a reflexão e, consequentemente, as interferências com as ondas incidentes. Porque se houver reflexão, a onda refletida interfere com a incidente e nós vamos ter, então, interferência, onda estacionária, assim por diante. O segundo, muito importante, é que quando a carga está casada com a linha, a potência entregue à carga é máxima. Então, é mais uma razão de fazer o casamento de impedância. E o casamento de impedância entre a antena e o circuito receptor, no caso de o receptor pode ser qualquer um, nosso telefone celular, ele aumenta a relação sinal-ruído. Em qualquer receptor, nós queremos com que o sinal que nós recebemos seja maior do que o ruído, o maior possível. E esse casamento de impedância, então, aumenta a relação sinal-ruído. Então, aqui tem três razões. E como é que nós fazemos o casamento de impedância? Nós fazemos introduzindo entre a carga e a linha de transmissão um circuito de casamento. Matching network, circuito de casamento. Casamento em português é uma palavra só que serve para muitas finalidades, né? Entre eles o casamento entre pessoas, animais e tal. Mas em inglês são duas palavras diferentes. Casamento entre pessoas é chamado de marriage. To marry é casar pessoas. E matching quer dizer, então, casamento entre coisas, é diferente de casamento entre pessoas. Em português, é uma palavra única, casamento. E nós podemos fazer o casamento com elementos concentrados e também com linha de transmissão. Nós vamos começar com elementos concentrados,
depois ver como fazemos isso com linha de transmissão. Então, nós vamos ter um circuito formado de elementos, capacitores, indutores e assim por diante, para colocar nesse lugar aqui. Como nós não queremos introduzir perdas, a gente faz o casamento de impedância com dois elementos aqui, que são reativos. Os elementos reativos não têm resistência. Então, uma forma de fazer é botar aqui uma reatância, Jx, e aqui também uma reatância. Mas como nós estamos colocando em paralelo, é comum chamar isso aqui de susceptância. Eu acho que vocês sabem, eu não sei se na física vocês fazem disciplina de circuitos com detalhe que é feito em curso de engenharia elétrica. Mas imagino que vocês sabem que susceptância é o inverso da reatância. Admitância é o inverso da impedância. Condutância é o inverso da resistência. E quando nós temos elementos em paralelo, há vantagem em trabalhar com susceptância e com admitância, porque a gente vai fazer a soma dos inversos para calcular a impedância total, e os inversos são susceptância, admitância, assim por diante. Vamos dizer que a nossa carga tem uma parte resistiva e uma parte reativa, RL mais JXL. Esse XL pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, ele tem característica de indutância, se for negativo, tem característica de capacitância. Essa disposição dos elementos é usada quando o RL, a resistência, a parte resistiva da impedância de carga, é maior do que Z0. Se for menor, a gente não consegue fazer o casamento por isso. Isso pode ser demonstrado analiticamente, mas também usando a carta de Schmidt. Quando o RL é maior do que Z0, e nós dividimos, então, a impedância por Z0, a gente diz que a impedância ZL está dentro do círculo na carta de Smith de 1 mais X. 1 é a parte resistiva e JX é a parte reativa. E, como eu disse, nós usamos elementos puramente reativos porque nós não queremos introduzir perdas. E vamos mostrar que é possível fazer o casamento de impedância com elementos reativos. E, como eu disse bem, então, é a susceptância desse elemento aqui. Bom, a condição de casamento é que a impedância que a gente vê a partir daqui, seja isto aqui, seja igual a Z0. Essa é a condição de casamento. Se a impedância a partir daqui for Z0, a gente tem esse conjunto casado com a linha de transmissão. Então, vamos calcular a impedância de entrada aqui. Olha, agora já com esse circuito aqui. A impedância de entrada é o JX em série com esse conjunto. Então, nós precisamos saber a impedância desse conjunto. Ora, a impedância desse conjunto é calculada fazendo 1 sobre JB, somando com 1 sobre ZL e fazendo o inverso disso.
Isso nos dá a impedância desse conjunto. Então, a impedância de entrada aqui é Jx mais isso que eu falei. Isso que eu falei está escrito aqui. É 1 sobre JB, porque já é susceptância. E 1 sobre ZL é 1 sobre RL mais JXL. O B já é susceptância, por isso é que eu não estou botando 1 sobre o que está aqui, né? Eu estou botando já o JB. E o inverso disso, então, é a impedância desse conjunto. Então, essa é a expressão analítica que nós temos, a partir da qual precisamos calcular o X e o B. Tendo X e B, eu tenho o circuito de casamento. Está claro isso? Alguém tem dúvida? Ou não está entendendo? Bem, agora, se o RL, a parte resistiva da impedância de carga, for menor do que Z0, a gente não consegue casar com essa disposição. Nós temos que fazer o seguinte: a gente tem troca de posição. A susceptância está na entrada e o elemento em série reativo está depois dele. E, nesse caso, a gente vai para a carta de Smith e vê que o ZL está fora do círculo de 1 mais JX. Então, precisamos calcular a impedância de entrada aqui. Ora, a impedância de entrada pelo JB e em paralelo com isso daqui. Isso aqui é um circuito série. JX mais RL mais JXL. Para calcular a impedância de entrada, eu pego essa impedância completa, faço o inverso dela, somo o inverso dela com JB e faço o inverso. Então, a condição de casamento, já que eu estou com o inverso, eu boto aqui 1 sobre Z0, é o JB, que já é a susceptância, mais o inverso da impedância do conjunto. E a impedância do conjunto é RL mais JX mais XL. Então, nós podemos fazer casamento de impedância para qualquer uma dessas duas situações usando simplesmente reatância. Nós vamos ver que vai ser sempre um capacitor e um indutor. Precisa ser um capacitor e um indutor pela seguinte razão física: é que nós não queremos resistor, porque nós não queremos que o circuito de casamento seja um consumidor de potência. E, como vocês sabem, o capacitor e o reator, eles podem jogar energia de um para outro. Então, o casamento de impedância é feito com um capacitor e um reator, e o papel deles é esse: eles jogam energia de um para outro de tal maneira que eles fazem aparecer aqui na entrada a impedância que eu quero. Em geral, a gente quer a impedância igual à impedância característica da linha. Vamos, então, resolver esse problema para o caso de RL maior do que Z0, em que nós temos esse circuito aqui. Queremos saber X e B. A reatância e a susceptância. Como eu disse, como vimos ainda há pouco, essa é a condição de casamento. Nós podemos resolver o problema usando a carta de Smith ou na força bruta, resolvendo essa equação. O livro faz na carta de Smith. Peraí.
Vamos fazer depois. Vamos fazer aqui na força bruta. Nós queremos saber x e b que satisfazem essa equação. E o lado direito, ele tem parte real e parte imaginária. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar a parte real dessa equação, do lado direito, a parte real do lado esquerdo, que é real, é o Z0, e vamos igualar a parte imaginária. E fazendo isso, nós temos essas duas equações. Bx vezes RL menos XL Z0 é igual a RL menos Z0. E igualando a parte imaginária, você tem que fazer uma continha aí. A gente tem x que multiplica 1 menos BXL, isso é igual a B Z0 RL menos XL. Dessas duas equações, nós tiramos x e b, que são as incógnitas. Primeiro, a gente obtém x. X é 1 sobre b, depende do b. XL Z0 sobre RL menos Z0B sobre RL. Agora, o B, nós conseguimos resolver completamente. O B, veja que o B é dado só por grandezas conhecidas. XL, RL, Z0, RL, XL, Z0, RL, RL, XL. Os elementos são todos conhecidos. Mas o B tem dois valores, porque aqui tem sinal mais ou menos. Isso veio pelo fato, quando a gente junta as equações ali, ela deu uma equação do segundo grau para B, na solução da equação do segundo grau apareceram, então, esses sinais mais ou menos. E o B, como eu disse, é susceptância. Ora, se o B tem dois valores e o x depende do B, o x também vai ter dois valores. Então, quando nós fazemos o casamento de impedância com esse circuito, nós vamos ter sempre duas soluções. As duas soluções são dadas por elementos diferentes e vão ter respostas um pouco diferentes. E nós vamos precisar escolher qual delas nós queremos. Mas sempre vamos ter duas soluções. Então, como eu disse, duas soluções, ambas fisicamente realizáveis. Em geral, uma é melhor que a outra, pois a reatância pode ser muito menor ou ter uma largura de banda maior. Vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco. Então, nós já temos uma forma de calcular os elementos do circuito de casamento e vamos, então, fazer, daqui a pouco, fazer outro exemplo. Vamos fazer a mesma coisa para o caso de RL menor do que Z0, em que agora nós temos na entrada uma susceptância, insere, então, com o JX e o ZL, a condição de casamento que nós vimos nos dois slides anteriores, é dado por essa expressão. Novamente, a gente multiplica isso aqui em cima e baixo por isso daqui, para ter o mesmo denominador, juntamos, passamos o denominador para lá, achamos a parte real, tem aqui uma equação, a parte imaginária vai dar
uma outra equação, e agora nós temos que o x tem duas soluções, mais ou menos RL, raiz quadrada de RL vezes Z0 menos RL, menos XL. E a suscetância é mais ou menos raiz quadrada de Z0 menos RL, dividido por RL, dividido por Z0. Vamos fazer, então, um exemplo para o primeiro caso. E eu estou botando dois circuitos, porque nós já sabemos que vamos ter duas soluções. Esse é o problema. Nós temos aqui uma linha de transmissão com impedância Z0, de 100 ohms. Ele botou 100 ohms porque é mais fácil dividir por 100 do que por 50. E tem aqui uma impedância de carga 200 menos J100 ohms. E nós queremos fazer o casamento de impedância para 500 MHz. Diego, 500 MHz é exatamente a frequência que você está trabalhando aí. Então, eventualmente, você vai precisar fazer isso para poder aumentar o sinal. Mas um problema é que a gente casa a impedância para uma frequência, e como aqui nós só temos elementos reativos, nós vamos ficar com um circuito que não tem banda larga. O circuito tem banda estreita. E nós vamos ter que decidir o que fazer, ou então vamos ter um jeito de conseguir sintonizar esse casamento. A gente não consegue fazer isso com elementos concentrados, mas conseguimos fazer com linha de transmissão. Vou falar depois. Eu não vou fazer aqui, mas vocês podem ver no livro, é possível achar X e B usando a carta de Smith. Mas como nós estamos com cargas em paralelo, o livro faz usando a carta de Smith para admitância, não para impedância. Como nós não mostramos aqui a carta de Smith para admitância, eu não vou fazer pela carta de Smith, mas se algum de vocês estudou a carta de Smith para admitância, vai poder ver lá essa solução. Tem duas soluções. As soluções vão dar B e X. Aqui é B minúsculo e aqui é X minúsculo. Porque a gente sabe que na carta de Smith a gente trabalha com as grandezas normalizadas pela impedância característica. Então, o B maiúsculo é B pequeno vezes 100. E o X maiúsculo é X pequeno vezes 100. Então, o B vai ser 29 ohms e o X vai ser 122 ohms. Aliás, o B vai ser 29 mho. O inverso de ohm é mho. E o X vai ser 122 ohms. As grandezas B e X são adimensionais, porque a gente divide pela admitância ou pela impedância. Essa é outra solução. O livro obtém com a carta de Smith. Então, vamos fazer a solução analítica, que, como nós acabamos de ver, a suscetância vai ter dois valores, correspondente aos dois sinais aqui, e a reatância vai ser dada, então, por 1 sobre B, mais XL sobre Z0, sobre RL, menos Z0 sobre BRL. Botamos os números. XL é 100. A gente, quando trabalha com a solução analítica, não precisa normalizar as grandezas, né? Trabalha com elas brutas. XL é 100 ohms.
XL é a reatância da carga, 100 ohms. RL é a resistência da carga, é 200. Então, aqui tem 100, mais ou menos 200 sobre 100, que é o Z0, vezes RL ao quadrado, mais XL ao quadrado, menos Z0 vezes RL, dividido por RL ao quadrado, mais XL ao quadrado. Isso aqui dá 1 mais ou menos raiz de 6 sobre 500, mol. Ohm menos 1 é mol. E o B pequeno, que é B sobre Y0, e que é B vezes Z0, tem dois valores, 0,29 ou 0,69. Exatamente os valores obtidos pela carta de Smith. 0,29 ou menos 0,69. Pode ser positivo ou negativo, significando que vai ser um capacitor ou um indutor. E o X, a gente faz a mesma conta aqui para X e obtém que X vai ser 122. É a reatância. Precisamos achar a capacitância. E a indutância. A capacitância é B sobre ômega, e B grande é B0, B pequeno sobre Z0. Nós queremos fazer isso para 500 MHz. Botamos os números aqui, isso aqui vai dar 0,92 picofarad. E a indutância, que é X sobre ômega, vai ser, então, o X pequeno, Z0 sobre 2πf, isso dá 38,8 nanohenry. E são esses números que estão aqui. Ou seja, se nós tivermos uma linha de transmissão com impedância característica 100 ohms e quisermos alimentar uma carga de 200 menos J 100 ohms, queremos casar a impedância para 500 MHz, a gente bota um indutor em série e um capacitor em paralelo, com esses valores aí. Essa é a solução 1. A solução 2, que veio aqui do menos 0,69 e menos 1,22, vai dar, então, que veja que o X é o que está em série. X negativo significa capacitor. Então, agora o capacitor é que ficou em série e o indutor é que ficou em paralelo. Resultado do fato que o C e o L são dados aqui pelas soluções negativas, e nós vamos botar, então, negativo a relação entre capacitor e susceptância negativa, e indutor e reatância vai ser negativa. São essas duas soluções possíveis. E agora nós gostaríamos de saber o que acontece quando a frequência não é exatamente 500 MHz. O que a gente faz? A gente tem que fazer uma continha. Quase todos vocês aí sabem usar algum programa de cálculo, né? Ou Python, ou matemática, ou Maple, ou Fortran. Eu só sei Fortran.
porque eu aprendi Fortran há muitos anos e pronto. Eu com Fortran faço qualquer programação, dá mais trabalho do que eu também faço com a matemática um pouquinho. Com matemática, você bota essa expressão lá e ela já dá o resultado. Né? Então, se nós levarmos isso aqui para matemática e esse aqui também, nós vamos achar a resposta variando a frequência. E está aqui, posso calcular a resposta para qualquer coisa, por exemplo, o coeficiente de reflexão. O coeficiente de reflexão, em 500 MHz, é zero. Porque em 500 MHz, a impedância da carga está casada com a impedância característica da linha. Então, toda a potência incidente é absorvida pelo circuito. E como o circuito de casamento não tem parte resistiva, só tem indutor e capacitor, ele não rouba potência da entrada. E, portanto, toda a potência vai para a carga. Mas isso só acontece em 500 MHz. E se eu quiser trabalhar em 600 MHz, está aqui, eu não vou ter uma solução perfeita, mas ainda é uma solução razoável. Eu tenho uma reflexão pequena. E essa linha cheia corresponde à solução 1 e a linha tracejada corresponde à solução 2. E nós escolhemos uma ou outra, por exemplo, para ter uma resposta ou desse tipo ou desse tipo. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: eu posso não ter um capacitor tão pequeno quanto esse daqui. Aliás, quanto esse daqui. Se eu não tiver um capacitor tão pequeno quanto 0,92 picofarad, eu vou usar, então, o circuito em série, que o capacitor é um pouco maior. Então, dependendo das conveniências, eu posso usar ou uma solução ou a outra. Para 500 MHz, as duas servem. E fora dessa frequência, nós temos, então, uma pequena variação aí. Então, minha gente, essa é a ideia básica do casamento de impedância usando elementos concentrados. Alguma pergunta? Professor, se eu tiver, por exemplo, um capacitor com 2,2 picofarad aí, como é que eu poderia usar? Se eu não tivesse um capacitor com esses valores específicos. Ele vai ser... o circuito não vai ser ressonante exatamente em 500 MHz. Ele só é ressonância em 500 MHz se tiver exatamente esses valores. Mas se tiver um capacitor parecido e um indutor parecido, a frequência vai ser parecida. Em geral, a gente pode trabalhar numa frequência parecida também. Entendi, obrigado. Certo? Aí a gente sintoniza a frequência para o circuito que a gente tem. Daqui a pouco nós vamos falar em cavidade ressonante. Professor. Casar uma cavidade ressonante também exige trabalhar numa frequência única. Pois não? Esse valor de ZL 200 menos J 100 ohms, por exemplo, eu tenho ele no VNA? O VNA dá isso. Se você tiver uma carga, e puser na entrada do VNA, ele vai dar a informação, ele vai dar a tensão e a corrente e você calcula por isso daí. Dividindo a tensão pela corrente. Certo, obrigado.
do telefone celular, do iPad, assim por diante, a gente trabalha com micro-ondas atualmente, né? Há 15 anos não trabalhava com micro-ondas, mas atualmente trabalha com micro-ondas. E os circuitos de micro-ondas são feitos por linha de fita, microstrips. E nós precisamos fazer casamento de impedância. Então, como construir capacitor, indutor e resistor com microstrips? Está aqui uma linha de fita, um resistor a gente faz depositando em cima da linha um material que tem perda. Isso aqui é, então, o esquema de que a gente chama de resistor planar. O resistor planar é um resistor em cima exatamente do plano da linha. Nós podemos também fazer o que chama de chip resistor. A gente tem um filme de um material que tem perda, ele conduz, mas ele tem perda. E de um lado para o outro, a gente tem uma resistência. Isso aqui é um tipo de resistor. Nós podemos fazer um indutor dessa maneira aqui. A gente vem com a linha de fita e faz ela fazer essa voltinha aqui. Vocês sabem que a linha de fita é feita por um meio usando fotolitografia, fazendo o desenho que a gente quer da fita em cima de uma placa que tem uma cobertura metálica, um bom material, um bom metal, e a gente depois, então, retira o material que está fora aqui da linha de fita, e a gente pode fazer dessa forma. Nós também podemos fazer um indutor mais indutivo, fazendo o indutor em espiral. Esse aqui é mais indutivo do que esse daqui. E podemos fazer capacitor. Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, e se nós fazemos uma separação com esses dentes aqui entre os dois, a gente tem um capacitor em série. Está aqui o capacitor em série entre duas linhas. E está aqui o capacitor em paralelo. Então, aqueles elementos que eu desenhei nos slides anteriores, eles podem ser feitos com microstrips. E aqui tem um tipo capacitor. Também conseguimos fazer elementos reativos num guia de onda vazio, e aí ele é feito por uma protuberância que entra no guia e dependendo do comprimento, da forma, assim por diante, ele vai corresponder a um capacitor ou a um indutor. Agora, em muitas situações, nós temos aqui uma carga, que eu estou botando aqui já na forma de uma admitância, aqui uma linha de transmissão com a admitância característica Y0, e vamos dizer que nós queremos fazer um casamento de impedância que eu possa variar a frequência dele. Então, para isso, a gente usa o que chama sintonização com um stub. Stub
em inglês quer dizer uma coisa cortada. Então, a gente tem aqui uma outra linha de transmissão. Essa linha de transmissão é colocada aqui em paralelo. Então, veja que aqui ela vai fazer o papel daquela susceptância. E esse stub pode estar em aberto ou em curto. Se ele estiver em curto, ele vai produzir, veja, a onda vem aqui, aí parte vai para lá, parte vem para cá. Se nós variarmos o comprimento desse stub, então nós temos que ter um stub ajustável. No nosso laboratório do NUMAG, tem um armário aí que tem alguns stubs ajustáveis. Talvez alguns de vocês tenham visto e nem sabem para que ele serve. Ele serve exatamente para isso. Você bota ele aqui e aí tem o seguinte, variando o comprimento dele e variando essa distância, você consegue casar qualquer impedância de carga para qualquer linha de transmissão. Mas você tem que ter a capacidade de variar esse comprimento e isso aqui. Esse comprimento é fácil variar quando a gente tem um stub ajustável. Ele tem um curto que a gente varia. Agora, esse comprimento aqui não é fácil ajustar, porque a gente bota ele numa posição. Então, daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente resolve isso. Mas tem uma outra forma também. Esse daqui é a linha, é o stub colocado em shunt, quer dizer, em paralelo, e aqui é o stub colocado em série. E vocês sabem que, dependendo desse comprimento e dependendo desse comprimento, nós vamos ter uma impedância de entrada aqui que varia com esses D. E ele pode variar de tal maneira, como isso aqui não tem perda, é só uma reatância. Isso aqui é só uma reatância, nós podemos ajustar os dois para que a linha de transmissão veja aqui uma impedância Z0. Quando ela vê uma impedância Z0, ela está casada. Agora, como eu disse, às vezes é difícil você fazer esse comprimento variável. Então, o que se faz antes? Tem um exemplo aqui. O exemplo do livro, exemplo 5.2. O livro mostra, eu não vou... aliás, ele não mostra com tanto detalhe também, não. Mas ele mostra o seguinte. Para fazer um casamento, se não me engano, também é para 500 MHz, é preciso que a gente tenha aqui uma linha de 50 ohms com esse comprimento aqui, 0,095 lambda. Aliás, é para qualquer frequência. O lambda, a frequência está aqui no lambda. E ele esteja colocado distante da carga de 0,110 lambda. A carga ele considerou que é 60 ohms, em série com um capacitor 0,9995 picofarad. Aí tem duas soluções, correspondendo a dois comprimentos diferentes. Aí ele fez o casamento para 2 GHz. 2 GHz. E as curvas para o coeficiente de reflexão para as duas soluções estão mostradas aqui. Então, novamente, a gente faz o casamento com esses valores de comprimento. O casamento é perfeito para 2 GHz, mas ele não é tão bom para frequências diferentes de 2 GHz. Agora, se eu não quiser
Se eu não quiser variar a posição da linha que a gente introduz aqui, nós podemos fazer isso usando dois stubs. Se nós tivermos dois stubs, um com comprimento L2, um com comprimento L1, para qualquer carga e para qualquer D, nós conseguimos ajustar o L1 e o L2 de tal maneira que haja um casamento de impedância. Nós também temos no laboratório uma peça para cabo coaxial, que é um sintonizador stub duplo. Sintonizador stub duplo, e a gente faz o casamento simplesmente analisando a reflexão aqui. A gente tem uma carga, aí tem aqui o circuito com os dois stubs. Aí como é que nós fazemos? A gente fica observando a reflexão. A gente pode medir a reflexão no VNA ou simplesmente no circuito de micro-ondas, que a gente tem uma forma de pegar, de ter um acoplador direcional, vamos falar nele na próxima aula, de tal maneira que a reflexão eu consigo monitorar. Então, nós não precisamos fazer cálculo nenhum. A gente vem aqui, pega um stub, varia o comprimento dele até minimizar a reflexão. Feito isso, a gente vem para o outro, mexe nele até diminuir mais ainda. E assim sucessivamente. Depois de algumas tentativas, nós conseguimos fazer com que a reflexão seja nula. Quando a reflexão é nula, significa dizer que toda a potência que está chegando aqui está indo para a carga. Isso é importante quando nós precisamos aumentar, por exemplo, a relação sinal-ruído do que eu estou tratando aqui na carga. Então, podemos fazer casamento de impedância com reatâncias variáveis. O livro também mostra, no exemplo 5.4, quais são os comprimentos das linhas para essa carga que tem aqui, a mesma anterior. Aqui a distância entre a linha foi fixada em lambda sobre 8 e as soluções são parecidas com a que obtivemos com o stub, mas a diferença é que agora eu posso variar a frequência com mais facilidade, porque para cada frequência eu tenho um sistema no qual eu vario o comprimento deles com facilidade. Olha, esse tópico, ele exige uma aula prática. E o pessoal aqui, os alunos aqui do departamento, nós podemos combinar um dia aí de pegar esses componentes que tem na sala de FMR, montar um circuito e fazer esse casamento de impedância para vocês verem que funciona. Isso aqui não é só teoria, não. E é importante. Finalmente, tem outra maneira de fazer, que é usar o que a gente chama uma tapered line. Tapered quer dizer o seguinte, é uma linha que varia continuamente. Varia continuamente. Nós sabemos que a impedância característica da linha, no caso de um cabo coaxial, por exemplo, depende
dos raios dos condutores, depende do material dielétrico que nós temos. No caso de uma linha de fita, é mais simples. Eu posso fazer uma linha de fita em que a largura dela vai variando. A impedância característica de uma linha de fita depende da largura e da distância do plano, né? Do plano de terra. Mas eu posso fazer ela variável. Então, nós podemos fazer uma linha em que aqui a impedância característica dela é Z0 e aqui é ZL. Se aqui for ZL e aqui for Z0, ela faz esse casamento gradual ao longo da distância. Ou então, nós podemos usar linhas que tenham impedâncias características diferentes, discretas, mas a gente calculando o comprimento dela e o valor dela, a gente bota a linha entre a linha de alimentação e a carga, a gente consegue também fazer um casamento. Terminamos o capítulo 5, agora estamos no capítulo 6. Circuitos e guias ressonantes. Isso aqui é muito importante para quem está trabalhando com ressonância magnética, que não é muito forte, porque a forma de aumentar o sinal é exatamente usar uma estrutura ressonante. Então, antes de falar da linha ressonante e do guia de onda ressonante, vamos relembrar circuito RLC ressonante. Aula de Física 3, que todos vocês tiveram. Está aqui um circuito RLC ressonante. A impedância de entrada dele é R mais J ômega L menos J 1 sobre ômega C. E vocês já sabem que a ressonância ocorre numa frequência que é 1 sobre raiz de LC. A potência de entrada é a tensão vezes o conjugado da corrente, o meio, V é ZI, a impedância de entrada vezes a corrente. Então, nós podemos exprimir a potência de entrada ou em função da corrente ou em função da tensão. E a impedância de entrada, repetindo, é aquela que está lá. Agora nós multiplicamos esse termo em cima e embaixo por ômega C. Ficamos com ômega ao quadrado, LC menos 1. E LC é 1 sobre ômega ao quadrado. Então, a gente substitui o ômega ao quadrado aqui, ficamos com essa expressão. R mais J, ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, dividido por ômega zero ao quadrado, um ômega C. Perto da impedância, da ressonância, ou seja, para ômega próximo de ômega zero, eu posso escrever ômega mais ômega zero como sendo aproximadamente 2 ômega zero. Eu vou fazer isso para simplificar essa expressão, porque ômega 2 menos ômega 0,2 é ômega mais multiplicado por ômega menos, a diferença deles, né? Então, a impedância vai ficar R mais J, 2 menos o ômega menos ômega zero, porque o ômega mais ômega zero virou 2 ômega zero, e o ômega zero cancelou com o ômega zero de baixo. Então, essa é a expressão da impedância em função da resistência, está sempre aí, e a capacitância.
Podia fazer também com a indutância, mas é melhor fazer com capacitância. E, portanto, a impedância módulo ao quadrado é dada por isso daqui. E nós queremos isso para levar lá para a potência. Vamos fazer isso depois. Para qualquer circuito ressonante, nós definimos uma grandeza muito importante, que é o fator de qualidade. O fator de qualidade é ômega L sobre R, que para ômega na ressonância é igual a 1 sobre R ômega C. A largura de linha é exatamente a largura da curva de resposta, vamos botar a figura daqui a pouco, a curva de resposta para a qual a resposta varia de ou de 2 ou de raiz de 2. Então, nós também podemos escrever o fator de qualidade pela expressão Q0 é igual a ômega 0 sobre 2 delta ômega. O R e o C desapareceram, estão aqui no delta ômega. De tal maneira que nós podemos, então, agora dividir por R ao quadrado, de tal maneira que o módulo da impedância ao quadrado sobre R ao quadrado vai ser delta ômega ao quadrado, eu chamei de ômega menos 0 de delta ômega menos ômega 0 dividido por ômega 0 ao quadrado. Então, a curva da impedância de entrada vai ser essa que está aqui. O da potência seria o quadrado. Então, a largura de banda, bandwidth em inglês, e que nós estamos chamando aqui de delta ômega, corresponde à variação de frequência para a qual a impedância varia de 1 sobre raiz de 2, que é 0,707. De tal maneira que, se eu fizer o quadrado aqui, eu vou ter R ao quadrado dividido por 2. Então, a largura de linha, como a potência vai com o quadrado, a largura de linha é a diferença de frequência entre os dois pontos nos quais a resposta de potência é a metade ou 2 vezes mais, dependendo do que eu estiver vendo, do que é na ressonância. A potência dissipada na resistência do circuito ressonante é 1/2 de RI ao quadrado. A energia magnética armazenada no reator é 1/4 de I ao quadrado L. A energia elétrica armazenada no capacitor não é LC, é no capacitor, mas tanto faz. É no capacitor. É 1/4 de I ao quadrado, 1 sobre ômega ao quadrado C. A potência de entrada do sistema, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária vem exatamente das energias. Então, a potência de entrada é a potência da perda, mais 2J ômega, energia magnética menos energia elétrica. E a impedância de entrada é 2 vezes a potência de entrada dividida pela corrente ao quadrado. Então, essa é uma outra forma para a impedância de entrada, envolvendo
a potência e as energias. É uma expressão importante também. Na ressonância, ômega é igual a ômega zero. E W, M é igual a WE. Dá para ver aqui que se ômega zero ao quadrado for 1 sobre LC, isto aqui vai ser igual a isso e WM é igual a WE. Então, uma característica da ressonância é exatamente essa. Na ressonância, o sistema fica jogando a energia elétrica, a energia armazenada, de elétrica para magnética, de magnética para elétrica, e isso acontece com a frequência 2 ômega. E nessa situação, W menos WE é zero, a impedância de entrada é puramente irresistível. Na ressonância, a impedância de entrada é R. E se esse R for igual à impedância de entrada, aliás, a impedância característica, eu tenho um casamento entre o circuito ressonante e a linha de transmissão. Está aqui uma outra expressão para a expressão para a razão, que deu isso aqui. E aí nós podemos ver que o fator de qualidade que definimos antes, que eu botei a expressão dele, na verdade ele é definido dessa forma. Ômega que multiplica a energia média armazenada dividindo pela perda de energia por segundo. A perda de energia por segundo é a potência. E como energia vezes frequência é potência, essa grandeza é adimensional. O fator de qualidade não tem dimensão. É uma grandeza adimensional, que tem um significado muito importante para ressonâncias que nós trabalhamos com ela. Aqui a expressão, e daqui então dá para vocês verem se nós substituirmos esse WE, esse WM aqui, nós voltamos àquela expressão do slide anterior. Q0 é ômega L sobre R, que é igual a 1 sobre R ômega C. Ou ômega 0 sobre 2 delta ômega. Quanto maior o fator de qualidade, menor a largura da ressonância. E vice-versa ao contrário. Eu não vou fazer aqui, mas o livro também trata circuito ressonante paralelo. No circuito ressonante paralelo, os elementos estão todos em paralelo. A impedância de entrada está aqui, e nós temos, então, relações semelhantes para o fator Q, para a energia, para a potência, e assim por diante. Acontece o seguinte, nós nunca temos um circuito ressonante isolado, porque o circuito tem que ser alimentado por alguém. Os dois, o conceito de Q que nós vimos no slide anterior, ele vale para o circuito isolado. Mas se o circuito está alimentado por uma carga, ou se ele está alimentando uma carga, a gente tem que definir o que chama o Q com carga. Loaded é o Q com carga. Então, nós vamos ter que introduzir outro conceito de Q. E que é o seguinte, se nós pegamos o L e o C do circuito ressonante
e agora nós temos uma carga externa resistiva, RL, o Q chamado externo, para circuito série, é ômega L, ômega 0 L sobre RL. Em vez de eu dividir pelo R do circuito, eu divido pelo L externo. Isso aqui para circuito série, para circuito paralelo. Então, nós definimos anteriormente o Q unloaded, Q0. Agora nós definimos o Q externo. E o Q completo, que é o Q real, é o Q loaded. O Q loaded é relacionado com os outros Q por essa expressão. 1 sobre QL é igual a 1 sobre QE mais 1 sobre Q0. Vamos, então, considerar uma linha de transmissão ressonante. Então, nós vamos fazer primeiro para a linha de transmissão e depois para a linha de onda. Se nós temos aqui uma linha de transmissão com um certo comprimento L, com um curto-circuito aqui, e se eu fecho ela aqui, eu estou fechando ela aqui, vou botar um curto aqui também. A tensão nessa linha, isso aqui é V, a tensão nessa linha, como vocês já sabem, vai poder ter várias formas. A ressonância com a menor frequência, para N igual a 1, vai ter um V que varia dessa maneira daqui. Ele é 0 aqui no curto e 0 na entrada, porque eu estou botando um curto na entrada também. Isso é para N igual a 1, isso aqui é para N igual a 2, N igual a 3, assim por diante. À medida que eu aumento N, eu estou diminuindo o comprimento de onda ressonante. Então, eu estou aumentando a frequência de ressonância. Vamos, então, fazer algumas considerações, calcular a impedância, calcular os parâmetros de interesse para esta linha de transmissão ressonante. A linha tem impedância característica Z0 e tem parâmetros alfa e beta. Alfa e beta são aqueles parâmetros que nós vimos já há 3 aulas, os parâmetros do número de onda, alfa é a parte real e beta é a parte imaginária. E nós vimos lá, há 3 semanas atrás, que a impedância dessa linha vista aqui é Z0, tangente hiperbólica de alfa mais J beta multiplicado por L. Tangente disso multiplicado por L. O L está fora da tangente. Para N igual a 1, o L é lambda sobre 2. Meio comprimento de onda. Usando uma identidade conhecida para tangente hiperbólica, nós conseguimos escrever essa expressão desta maneira aqui. A impedância de entrada é Z0, tangente hiperbólica de alfa L, mais J tangente de beta L, dividido por 1 mais J tangente de beta L, tangente, e aqui tangente hiperbólica. Se a linha aqui não tiver perda, alfa igual a 0. Se alfa for 0, esse termo é nulo, esse termo é nulo. Veja que a gente fica simplesmente com Z0 tangente de beta L. JZ0 tangente de beta L. Então, a impedância de entrada, numa linha sem perda, é JZ0 tangente de beta L. E, portanto, ela depende aqui do fator de propagação e do comprimento.
repetimos a expressão para alfa qualquer e para alfa igual a zero. E, na prática, a gente trabalha com linha de transmissão que tem pequena perda. Então, nós podemos trabalhar com alfa L muito menor do que 1, e, nesse caso, não estou fazendo zero, mas estou fazendo tangente hiperbólica de alfa L aproximadamente alfa L. Ora, beta L, lembra que beta é ômega sobre a velocidade. Beta L é ômega sobre V vezes L. Estou botando a ressonância, portanto, ômega 0 L sobre Vp, mais delta ômega L sobre Vp. Ou seja, o beta L agora vai ter essa componente delta ômega que veio exatamente lá do desvio de frequência. E podemos finalmente escrever o beta L como sendo π, porque o L é lambda sobre 2, mais delta ômega π sobre ômega L. E, portanto, tangente de beta L vai ser aproximadamente delta ômega π sobre ômega 0. E usando esse resultado naquela equação anterior, nós chegamos a uma expressão simples em que a impedância de entrada é R mais 2JL delta ômega. Nós conseguimos exprimir a impedância de entrada em termos da resistência, da indutância e o delta ômega. Delta ômega é a largura de linha. Então, R é Z0 alfa L. A indutância do circuito equivalente L é Z0 π sobre 2 ômega 0. A capacitância é 1 sobre ômega 0 ao quadrado L. E, portanto, o fator Q para o circuito com L sobre 2, comprimento igual a meio comprimento de onda, o Q0 é ômega L, ômega 0 L sobre R, que é π sobre 2 alfa L, que é beta sobre 2 alfa. E, naturalmente, esse resultado mostra que o Q diminui à medida que a atenuação aumenta. Vamos para, finalmente, mais alguns 4 slides, tratar do ressoador com guia de onda retangular, que é a estrutura muito usada para fazer ressonância ferromagnética ou paramagnética. Vamos considerar um guia retangular no modo TE10. Então, o campo elétrico, ele, ao longo de X, ele varia como está mostrado aqui. Ele é nulo aqui, tem um máximo no meio e é nulo do outro lado. E à medida que nós caminhamos nessa direção, para L igual a 1, ele faz isso, para L igual a 2, ele faz isso aqui. Então, essa é a distribuição de campo elétrico para um ressoador TE101 e um ressoador TE102. Nós usamos quase sempre o TE102, por razões que vão ficar claras daqui a pouco. Então, aqui retomando a expressão do campo elétrico num guia de onda retangular,
ele é dado por uma variação do campo elétrico transversal, que vai com senos e cossenos, e a variação ao longo de Z, ao longo do comprimento, tem, então, aquela forma de uma onda propagando no sentido mais e outra no menos. O beta, nós vimos lá atrás, é raiz quadrada de K ao quadrado menos quadrado de mπ sobre A menos nπ sobre B. E aí, então, chegamos à expressão do campo elétrico. Numa cavidade ressonante, o A mais é igual a menos. Menos, com sinal menos. Então, isso aqui vai dar um seno de beta MND. Isso dá aquela variação que eu mostrei anteriormente. Senoidal. A condição de ressonância é que beta vezes D seja um múltiplo de π. E, portanto, o K vai ser dado por essa expressão, porque o K agora foi amarrado. E a frequência de ressonância, então, é dada por essa expressão. Isso aqui é para o modo geral MN, nós vamos particularizar para o modo TE 10. Então, aqui estão o campo elétrico transversal, o campo magnético transversal e o campo magnético longitudinal. Eles variam com senos e cossenos e tem essa variação ao longo do comprimento. Portanto, vamos ter essas variações que estão aí, e esses campos servem para várias coisas. Uma delas é para calcular as energias. A energia elétrica é dada ε/4, integral do volume do campo elétrico ao quadrado. Deu essa expressão daqui. Então, a energia magnética depende do epsilon. Se for um guia vazio, isso aqui é ε0, e das dimensões A, B, D. D é o comprimento. A energia magnética, também calculando da mesma forma, só que o campo magnético tem componente Hx e Hz. Vamos ter, então, duas parcelas. A impedância de onda do modo TE é K eta sobre beta, e para o modo 10, o beta é raiz quadrada de K ao quadrado menos π sobre A ao quadrado. E, portanto, na ressonância, nós vamos ter as energias iguais, e nós temos, então, essa relação entre as impedâncias e os vetores de onda. Vamos considerar, então, vamos calcular o quê? O que depende da perda de energia, da potência dissipada. A potência dissipada nas paredes. E por que nas paredes? Porque o campo magnético tangencial nas paredes vai criar uma corrente elétrica. A integral dessa corrente elétrica, quadrado, vezes RS, dá a potência dissipada. E nós temos, isso aqui é a resistência de superfície nas paredes. A partir disso, nós podemos calcular a potência dissipada completa. Elas sempre vão depender do L e das dimensões da cavidade. O Q0 é 2ω0, energia elétrica dividido por PC, e, portanto, nós temos aí uma expressão para o Q. Ou seja, tendo as dimensões
tendo as dimensões do guia, L é o número do modo, tendo a resistência de superfície do condutor do guia, nós podemos calcular formalmente o Q0. E, a partir disso, nós podemos calcular o Q total, considerando que o guia é alimentado por um outro guia que vai ter um Q externo. Como é que a gente alimenta um sistema ressonante? Se for de linha de fita, digamos, isso aqui é o trecho que está em ressonância. A gente alimenta esse trecho chegando com uma linha e fazendo aqui uma distância. Dependendo dessa distância, a gente tem um capacitor com valor diferente e a gente pode calcular o capacitor necessário para a gente fazer um casamento de impedância. No caso de um guia, nós podemos alimentá-lo vindo com um cabo coaxial e aqui tendo, então, uma protuberância. Nós mostramos isso na última aula. Isso aqui cria uma corrente elétrica que cria um campo magnético que alimenta o guia. Ou podemos também alimentar um guia retangular a partir de um guia cilíndrico, fazendo um furinho aqui. Ou então, usando como ressoador um cilindrinho dielétrico. Aqui o ressoador é um cilindro dielétrico. E a gente toca, encosta ele na linha que está servindo de alimentação. E o livro não mostra, por alguma razão estranha, a forma mais usada no espectrômetro de ressonância ferromagnética. Está aqui o guia de onda, a cavidade ressonante, está aqui o guia de onda, a gente faz uma abertura, faz uma íris, que a gente chama íris. Íris é exatamente a época da íris do olho. E aqui a gente entra com um pino, e esse pino permite abrir ou fechar a íris. E abrindo ou fechando a íris, a gente varia o acoplamento. Vamos falar mais um pouquinho ainda sobre o acoplamento, que isso ainda não ficou claro. Nós vamos, então, definir um coeficiente de acoplamento. Vamos voltar ao nosso equivalente RLC. Está aqui a impedância de entrada, está aqui o Q. Nós vimos todas essas expressões anteriormente. O Q externo é ω0L dividido por Z0, porque a linha que está alimentando é Z0. Esse é o Q externo. 1 sobre QL é 1 sobre QE mais 1 sobre Q0. Está aqui o QL. Está aqui a expressão da ressonância. O que a gente chama de coeficiente de acoplamento é esse parâmetro G, que é Q0 sobre QE. QE é o Q externo. Sempre existe. Sempre existe. Porque o circuito está sendo alimentado por uma linha externa. E o G é Z0 sobre R. O acoplamento crítico é aquele no qual o R é igual a Z0. Ou seja, em ômega igual a ω0, isto aqui é zero, a impedância de entrada é R. Se o R for Z0, nós não temos reflexão da cavidade, da linha ressonante. Então, se R for igual a Z0, o QE vai ser igual a Q0. Exatamente na ressonância,
a impedância de entrada é igual a Z0, o coeficiente de reflexão é zero. E um pouquinho fora da ressonância, o coeficiente de reflexão vai ser dado por essa expressão aqui, que veio de ZI menos Z0 dividido por ZI mais Z0. Aproximadamente isso aqui. Então, o coeficiente de acoplamento ele é um parâmetro importante que vai dizer quanto que está sendo refletido. Quando o coeficiente de acoplamento é 1, a gente diz que o ressoador está criticamente acoplado à linha de entrada. Quando é menor do que 1, ele está subacoplado. Quando ele é maior do que 1, ele está superacoplado. Em geral, nós trabalhamos com ele próximo do acoplamento crítico, mas um pouquinho abaixo, ligeiramente subacoplado, porque nós temos que fazer a estabilização da frequência. Isso não dá para explicar aqui, mas o Elias, se estiver aqui conosco, o Eudes, vários estudantes de Antônio podem explicar o que se passa exatamente lá no espectrômetro. Então, quando G é igual a 1, na ressonância, a reflexão é nula. A gente, em geral, trabalha com ele ligeiramente fora do acoplamento crítico. Não tanto quanto eu botei aqui, ligeiramente próximo. Então, isso aqui é um desenho ilustrando os campos. Aqui é campo magnético, o H está pequenininho aqui é campo elétrico, numa cavidade TE 102. O campo magnético de radiofrequência é máximo aqui, máximo no meio e máximo na outra extremidade. Enquanto o campo elétrico é máximo a 1/4 de comprimento de onda e também para lá. Tem dois lóbulos de máximo porque nós estamos no modo 102. Esse é um modo usado na cavidade ressonante porque, com frequência, a gente quer colocar uma amostra dentro da cavidade e é conveniente a amostra ser colocada nessa posição, porque aqui o campo elétrico é nulo e o campo magnético é máximo. E a gente quer o campo magnético para excitar a ressonância magnética. E a partir das expressões que estão nos slides anteriores, vocês podem deduzir, nós podemos relacionar a potência, ou melhor, o campo de radiofrequência na posição de máximo com a potência incidente. Se eu tiver um guia em curto e não uma cavidade ressonante, apenas o guia em curto, nós temos essa expressão. Agora, se a gente tiver num guia, numa cavidade, um guia que está em curto em 2 lugares, com acoplamento crítico, PC é a potência crítica, o QL é ω0 vezes WE dividido por PC, portanto, a potência de entrada está aqui, o campo máximo está relacionado com o campo elétrico, e a gente tem então essa expressão. Vejam que agora o campo máximo ao quadrado não é apenas proporcional à potência. Ele é proporcional à potência multiplicado pelo Q da cavidade. Então, quando a gente usa uma cavidade ressonante, nós aumentamos o campo por um fator relativamente grande. Se a gente tiver uma cavidade com Q de 1000,
1000 não, 2000. Nós estamos aumentando o campo magnético por um fator raiz quadrada de 2000, que é próximo de 50, entre 40 e 50. A gente aumenta o campo de excitação por um fator 50. Isso aí é muito importante. Aumentar um sinal por um fator 50 é muito importante. Por isso, essa é a importância de se usar estrutura ressonante, para a gente aumentar o sinal. Qualquer sinal que dependa do campo elétrico ou do campo magnético de radiofrequência. Então, se eu fizer um gráfico aí do campo magnético, no caso de uma estrutura ressonante, significa dizer que a gente chega com... No guia, a gente tem um campo magnético com um certo valor, e dentro da cavidade, a gente tem um campo magnético que é máximo aqui na entrada, dentro do guia, máximo no meio e máximo no outro curto. Isso aqui pode ser 50 vezes maior. Isso pode fazer toda a diferença num experimento. Só para terminar, nós temos no laboratório também uma cavidade ressonante que é usada para medir frequência. Nós temos uma entrada de cabo coaxial, uma saída aqui. Isto aqui é uma cavidade cilíndrica que, à medida que a gente gira esse knob aí, ele varia o fundo da cavidade. E ele é calibrado em frequência. Então, essa é uma maneira de medir frequência de micro-ondas, é colocar uma cavidade variável. Quando a gente está na ressonância, aí tem uma diminuição na potência transmitida e a gente, então, mede a posição desse piquinho. Bem, a próxima aula será a última. Nós vamos, de maneira bem simplória, apresentar vários dispositivos e circuito de micro-ondas para vocês, como estão aí em alguns capítulos do livro. E, novamente, eu sugiro que vocês pensem em algumas questões bem simples, apenas para puxar por esses conceitos. E daqui a uma semana, às 10 horas, estaremos aqui de volta para o encerramento desse microcurso de micro-ondas.